O que você faria se de repente alguém batesse à sua porta e dissesse: você tem apenas mais um dia para mudar de vida? Talvez você iria rir, talvez fecharia a porta, ou quem sabe pararia por um instante para pensar: e se for verdade? No Evangelho de hoje, Jesus nos coloca diante de uma urgência parecida. Ele não fala de portas batendo, mas de uma figueira que está prestes a ser cortada, de um tempo que está se esgotando. Será que nós estamos produzindo frutos? Será que a nossa vida reflete o chamado que Deus nos fez? Irmãos e irmãs, a Quaresma é esse bater a porta do nosso coração, um convite para acordar, para mudar, para viver de verdade. Antes de mergulharmos na palavra, eu convido a fazermos uma oração. Coloquemo-nos diante de Deus, supliquemos: vem, Espírito Santo, abre meus olhos, abre o meu coração, guia-me para a conversão que o Senhor deseja para mim hoje. Irmãos, que o Senhor nos ilumine então para ouvir esta mensagem. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, de versículos de 1 a 9, começa com uma cena que poderia estar mesmo nas manchetes de hoje, porque pessoas chegam até Jesus e contam sobre tragédias. Os galileus massacrados por Pilatos e os 18 mortos pela queda de uma torre em Siloé. Naquele tempo, muitos acreditavam que desgraças assim eram castigos diretos de Deus por pecados pessoais. Mas Jesus desafia essa mentalidade. Ele pergunta: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros porque sofreram isso? Não, eu vos digo, se vocês não se converterem, todos vão perecer do mesmo modo. Lucas 13, de 2 a 3. O que Jesus está dizendo? Ele não nega a realidade do pecado ou do juízo, mas ele muda o foco. O problema não é por que isso aconteceu com aquelas pessoas, mas a questão é o que eu estou fazendo com o tempo que me foi dado. A tragédia não é um termômetro da santidade de alguém, ela é um alerta para todos nós. O contexto histórico aqui é importante. Jesus fala a um povo oprimido por Roma, cercado de violência e de incertezas. Mesmo assim, ele não deixa esse povo paralisado pelo medo, ele chama a atenção, ele chama a conversão. Então vem a parábola da figueira estéril. Um homem planta uma figueira na sua vinha e por 3 anos ela não dá frutos. Ele diz ao vinhateiro: corta, para que ocupar o terreno à toa? Capítulo 13 de Lucas, versículo 7. Mas o vinhateiro pede: Senhor, deixa ainda esse ano, vou cavar ao redor, vou colocar adubo, talvez ela dê fruto. Versículos 8 e 9 do capítulo 13 de Lucas. Aqui está o coração da Quaresma. Deus é o dono da vinha, nós somos a figueira. E o vinhateiro é Cristo, que intercede por nós, que nos dá mais uma chance. E essa imagem ecoa o Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 5, Deus também fala de uma vinha que ele cuidou com amor, porém essa vinha só deu uvas azedas. A diferença é que aqui em Lucas existe uma esperança. O tempo da paciência de Deus ainda não acabou. Como diz o Salmo de hoje, 103, o Senhor é indulgente e favorável, lento para a cólera e rico em bondade. Mas essa paciência tem um propósito, a nossa transformação. São Paulo, na segunda leitura, capítulo 10 da 1 Coríntios, versículos 1 a 6 e versículo 10 a 12, reforça isso. Ele lembra os coríntios que, como os israelitas no deserto receberam bênçãos, o mar se abriu, o maná caiu do céu, e ainda assim aquelas pessoas murmuraram e pecaram. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, diz São Paulo. Não basta receber os dons de Deus, é preciso responder com a vida, uma vida que dê fruto. Então, o que isso significa para nós hoje? Primeiro, Jesus nos tira do jogo de culpas, de comparações.
Quantas vezes julgamos os outros pensando, essa pessoa merece o que aconteceu por causa dos seus erros? Ou então, pior ainda, quantas vezes nos justificamos? Eu não sou tão ruim assim. E Jesus hoje nos ensina, vamos parar de olhar para o lado, olhe para dentro. A quaresma é um espelho, não é um binóculo. A parábola da figueira nos desafia a perguntar que frutos eu estou produzindo. Não se trata apenas de evitar pecados graves, mas de viver a santidade no dia a dia. Já parou para pensar no que ocupa o seu terreno hoje? Que figueira é essa? Ela está dando fruto? Será que de repente não pode ser o rancor que você carrega há muitos anos, a preguiça espiritual que impede de rezar, o apego às coisas que te afastam de Deus? E a boa notícia é que o vinhateiro, que é o Senhor Jesus, está trabalhando em nós. Ele cava ao nosso redor com as provações que nos acordam, coloca adubo com a graça dos sacramentos, mas nós precisamos colaborar. Pense, por exemplo, na vida de São Francisco de Assis. Ele era um jovem rico, vivia para o prazer, até que Deus cavou no seu coração com uma doença e o chamou para uma vida nova. E Francisco respondeu. E a vida dele deu frutos que alimentam a igreja até hoje. E você? Como é que está respondendo ao cuidado de Deus? Talvez seja a hora de confessar aquele pecado que você esconde há muito tempo, de perdoar aquela pessoa que te feriu, de dedicar tempo para a oração ou mesmo de ajudar alguém num estado de necessidade. A quaresma não é sobre grandes gestos heróicos, mas sobre pequenos momentos de responder assim a Deus, aquele sim que transforma a nossa vida numa árvore frutífera. Lembrando de uma mulher que se chamava Maria, Dona Maria, vivia brigando com a vizinha por causa de uma cerca mal colocada. E durante a quaresma ela ouviu uma homilia e decidiu, eu vou também procurar viver essa palavra. Foi lá, pediu perdão e hoje as duas rezam o terço juntas. Isso é conversão, isso é sair do pecado, entrar na santidade e produzir frutos de amor. Irmãos, o tempo da figueira é agora. Deus não nos plantou para sermos enfeite, mas para dar frutos, frutos de justiça, de paz, de caridade. A quaresma nos grita, acorde, converta-se, viva para Deus. Não espere a próxima tragédia, o próximo susto, a próxima Páscoa. Hoje é o dia de se deixar trabalhar por Deus, que esse vinhateiro, o Senhor Jesus Cristo, trabalhe no seu coração. Procure a confissão, leia a palavra, ajoelhe-se em oração. Diga a Jesus, Senhor, coloque adubo na minha vida também, corta aquilo que não presta e ajuda-me a produzir fruto. Eu deixo vocês com uma frase para guardar no coração. A paciência de Deus é a nossa chance de mudar. Não desperdice esse tempo de graça e não guarde essa mensagem só para você também. Compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir, um amigo, um familiar. Vamos fazer crescer nessa nossa família que está se alimentando da palavra. E se você está nos acompanhando também online, inscreva-se, ative as notificações para que juntos nós possamos caminhar rumo à Páscoa do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê a coragem de sermos figueiras frutíferas para a glória dele. Amém.